Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 112, versículos de 6 a 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: a postura correta diante das circunstâncias desfavoráveis. Bem, queridos, todas as vezes que me deparo com a expressão "o justo jamais será abalado", por alguma razão, começo a pensar em alguns exemplos de pessoas que passaram por essa terra. Seriam muitos, sem dúvida, os exemplos que poderiam ser citados, mas estarei restrito a citar apenas três. O primeiro era o filho de Jacó, chamado José. Esse moço vive um clima hostil em casa. É jogado no fundo do poço, vendido como se fosse uma mercadoria, acusado injustamente de tentativa de abuso sexual, preso injustamente, esquecido na prisão após revelar os sonhos de outras pessoas. Mas o segundo exemplo que eu quero citar é de Jó, um homem que vivia na terra de Uz, uma terra no Oriente. Esse homem ele era íntegro e justo, ele temia a Deus e evitava ou se desviava do mal. Pai de 10 filhos, era o homem mais rico do Oriente. Contudo, um homem que colocava Deus em primeiro lugar e não o dinheiro. Esse homem vivera uma etapa em sua vida que contraria aqueles que afirmam que quem teme a Deus não sofre. E tudo começa quando, nesse mesmo livro que recebe o seu nome, no capítulo número 1, dos versos 6 a 12, vai ser mostrada uma narrativa que nos informa o seguinte: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vejamos que, a partir do momento em que Deus dá essa permissão a Satanás, Satanás ele começa a trazer inúmeras desgraças na vida de Jó. Jó perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, perde a confiança da sua esposa, mas a única coisa que esse homem não vai perder é o seu temor a Deus, a sua fé a Deus. E ele não perde, e a ponto de nós podermos observar nesse mesmo livro, denominado Jó, capítulo 1, verso 21, a expressão de alguém que realmente se mantém com fé mesmo diante de tantas adversidades. E esse homem vai dizer o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas o terceiro exemplo que eu quero citar, ele é o exemplo de alguém que vivia em um reino perfeito. E a partir do seu trono, ele via claramente o seu povo sob a ameaça de uma condenação, a qual corte nenhuma sobre a face da terra ou nenhum tribunal que existe nessa terra seria capaz, conseguiria a absolvição, por mais capaz, por mais eficiente que fosse essa corte ou esse tribunal, não conseguiriam absolver o seu povo.
E qual a razão disso? A razão é muito simples, porque o crime que havia sido cometido por esse povo havia recebido a sentença de morte. Haveria apenas uma chance de mudar esse cenário. Se esse rei bondoso e justo deixasse para trás o seu reino, se sujeitasse a passar pelas mesmas circunstâncias desfavoráveis que o seu povo, contudo, se mantendo com uma postura irrepreensível. Ele precisaria topar esse desafio. E foi o que ele fez. Ele topou e viveu em extrema pobreza. Ainda quando criança, teve que fugir juntamente com seus pais para o Egito para não ser morto por um monarca prepotente. E enfrentou o próprio diabo no deserto. Passou fome. Ele enfrentou na pele as dificuldades de muitas pessoas que vivem em extrema pobreza, que vivem as mais terríveis circunstâncias da vida. Ele viveu tudo isso de perto. Ele acompanhou e ele, de fato, sabe o que é tudo isso. E mesmo assim, diante desse contexto, ele cuidou de doentes, ele alimentou os famintos, ele até ressuscitou mortos. Mas é interessante que, embora tenha sido tão bondoso, tão generoso, tão nobre em tudo quanto fez, ele foi negado quando ele mais precisava de apoio. E à semelhança de José, o primeiro exemplo citado por mim, ele foi vendido também, como se fosse uma mercadoria. E no momento em que ele foi condenado, porque ele precisou passar então pela morte no lugar do seu povo, ele, naquele momento em que ele é condenado a uma severa morte, ele ainda apanhou muito, ele sofreu toda sorte de humilhações que nós possamos imaginar que um condenado possa sofrer. Ele ainda vai escutar, nos últimos momentos de sua vida, dois discursos que com certeza refletem tudo aquilo que nós muitas vezes escutamos dia a dia. Ele vai escutar esses discursos não daquelas pessoas que estavam ali assistindo aquela sentença de morte, mas ele vai escutar esse discurso dos dois condenados que estavam um de cada lado dele. E um dos criminosos que ali estava, dependurado, que afinal de contas foram pendurados em 3 madeiros, suas mãos cravadas em pregos, e um desses criminosos que estavam ali vai lançar insultos e vai dizer para ele o seguinte: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus queridos irmãos, amigos, após ter feito a leitura desse texto que encontra-se em Lucas 23, versos 39 a 43, finalizo essa reflexão, concordando que o salmista tem toda a razão. O justo jamais será abalado, independente daquilo que ele tenha que passar. Além disso, será lembrado, independente do tempo decorrido. Nesses 3 exemplos, podemos ver que seus corações estavam seguros e não temeram. Mas, por fim, eu quero dizer que esses justos foram recompensados e que nós possamos olhar para esses exemplos e aplicá-los também na nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente.